Pessoal, essa é uma programação que surgiu, né, no GTPFS, dos nossos grupos de trabalho da adultos, e a gente está sempre reforçando que os companheiros formem, participem de GTs. Nós temos dois GTs que esse ano já teve atividade bem interessante no GTPFS, o GT Paulo, nós estamos na campanha da Jura, né, a Jornada Universitária da Reforma Agrária, temos várias atividades do GT, e outros GTs que vocês têm que a gente também está disposto a abrir. Beleza? É isso. Eu queria agradecer a presença aqui do coordenador-geral do Sinduf, o companheiro Wagner, né? O coordenador-geral da CSP Lucas, o nosso geral, e o presidente do CTB, Agostinho. Né? Parecido. Eu só chamo de Agostinho. Então, obrigado a todos. Passo ao Plínio aqui para fazer a palestra. Então, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui na Federal de Sergipe para conversar com os colegas da universidade os problemas do Brasil e as suas possíveis soluções, né? Numa conjuntura muito complexa do mundo e do Brasil. Eu vou fazer uma exposição da maneira como eu entendo o que está acontecendo, né? Procurando privilegiar o sentido do movimento histórico, né? Para onde, né? Da onde viemos, para onde estamos indo, né? E as questões estruturais, né? Quais são as correntes profundas, quais são os ventos fortes que condicionam a luta de classes no Brasil, né? Então, é este o sentido. E como eu vou fazer uma exposição, depois a gente discute, né, as questões como o debate mais estrutural do Brasil, um debate que, na minha opinião, é pouco feito, talvez, né, não fique tudo claro e depois a gente pode, na conversa, esclarecer. Porque nós estamos aqui fazendo uma conversa entre colegas da universidade. É um país de origem colonial que procura vencer as contradições da origem colonial. O Caio Prado caracterizava, né, a formação do Brasil contemporâneo como uma longa transição, que ele chamava do Brasil colônia de ontem para o Brasil nação de amanhã. Então ele dá um sentido histórico, né? A luta da sociedade, do povo brasileiro, para ganhar uma autonomia relativa, mínima, né, da sociedade dentro do contexto internacional e para conquistar um mínimo de democracia nas estruturas sociais do Brasil. Então, é assim que o Caio pensava a história do Brasil. Bom, e dentro desta longa transição do Brasil colônia de ontem para o Brasil nação de amanhã, nós estamos assistindo o aborto da formação, ou seja, uma desarticulação dos processos de formação, que eu, na ausência de outra denominação, classifico como sendo um processo de reversão neocolonial, né? O que seria a reversão neocolonial? Uma desarticulação, um ataque a todas as conquistas democráticas, republicanas e soberanas do Estado Nacional. Conquistas que foram todas arrancadas pelo povo brasileiro, pelos trabalhadores brasileiros, né? Então, este é o sentido maior, né, que é um sentido da história brasileira, né? Para o Caio Prado, este processo começa nos anos 50, quando as multinacionais assumem a liderança do processo de industrialização. Para o Florestan Fernandes, né, isto começa com a ditadura militar, quando a burguesia completa a Revolução Burguesa, que não criando uma nação, mas criando uma subnação, né, porque não resolve os dois problemas fundamentais da sociedade brasileira, que são a segregação social e
a dependência externa. Para o Celso Furtado, para pegar 3 grandes intérpretes do Brasil, isso acontece quando o Brasil liberaliza a economia na década de 90. Para efeitos nossos, que estamos em 2025, quando começou é uma questão importante, mas o fato concreto é que nós estamos assistindo a uma espécie de desidratação da sociedade nacional, que eu chamo de reversão neocolonial. Como é que isto se materializa? Nas forças produtivas, um processo que os economistas chamam de especialização regressiva da economia brasileira na divisão internacional do trabalho. São 2 processos estruturais. É uma desindustrialização, uma desarticulação da economia nacional, da indústria nacional, e um processo de reprimarização. Ou seja, quais são as frentes de expansão do capitalismo brasileiro? É o chamado agronegócio, que é o latifúndio, e o extrativismo mineral, o que conduz o Brasil a uma posição cada vez mais rebaixada na divisão internacional do trabalho e uma estrutura produtiva cada vez mais heterogênea, desigual. Nas relações de produção, o que é esta reversão neocolonial? É uma mudança profunda na natureza da burguesia brasileira. Nós tínhamos uma burguesia dependente, ancorada numa industrialização subdesenvolvida, mas uma industrialização. Agora nós temos uma burguesia que vive da especulação mercantil e financeira na órbita da circulação. Ou seja, é uma burguesia ainda muito mais vulnerável, muito menos robusta, que não se ancora nas forças produtivas. E um aumento brutal da internacionalização da economia brasileira, não só pela presença de capitais internacionais controlando os setores estratégicos da economia brasileira, como também pela internacionalização da própria burguesia brasileira, que agora tem um capital móvel, que pode a qualquer momento simplesmente divorciar do Brasil e se instalar em algum outro lugar. Como nós assistimos há pouco tempo com a JBS, que quis mudar a matriz para os Estados Unidos. Então, é uma mudança grande. Ou seja, esta é uma burguesia que ela é onipotente aqui dentro do país, mas que no contexto internacional é uma burguesia que não tem estrutura técnica e financeira para competir na primeira divisão da concorrência intercapitalista mundial. Ou seja, é uma burguesia mais dependente, mais vassala do capital internacional. Para fora e para dentro é uma burguesia que perde todos os nexos morais com a classe trabalhadora. Isso é importante, a gente medir, ver, entender se é isto mesmo que é a nossa burguesia. Porque se este diagnóstico estiver correto, o que isso quer dizer? Que os trabalhadores não têm aliados dentro da burguesia. E essa falta de nexo da burguesia brasileira com o povo, ela é evidente, no funcionamento do parlamento todos os dias, inclusive ontem, quando se passa o PL da devastação, mas ela ficou muito clara na crise da Covid, onde a burguesia simplesmente cuidou de si e deixou o trabalhador ao léu. E por isso o Brasil é, em termos per capita, um dos países que mais matou durante a crise da Covid, tendo um sistema de saúde nacional organizado, tendo uma saúde pública que poderia perfeitamente, se houvesse vontade política, decisão política, cuidado, ter outra posição. Então, isso é importante, O que é a burguesia? Porque sempre os trabalhadores ficam falando, bom, mas tem algum segmento da burguesia com o qual eu poderia me aliar? Existe, por exemplo, um empresariado progressista um pouquinho melhor? A minha opinião é que não. Nós temos uma burguesia que é uma burguesia que eu vou chamar dos negócios. Ela se importa única e exclusivamente com os negócios.
Com os trabalhadores, o que a gente está assistindo? Nós estamos assistindo um processo de intensificação brutal da exploração do trabalho, né? Se aumenta a exploração, se aumenta a expropriação, se aumenta a expoliação, ou seja, os trabalhadores perdem direito, se criam várias artimanhas para endividar o trabalhador, extorquir o trabalhador, é crédito consignado aqui, é armadilha, né? São todos os mecanismos para aumentar a exploração do trabalho. Aumenta o subemprego, que é uma realidade histórica do Nordeste, mas que agora é uma realidade do conjunto do país, que era, durante muito tempo, um problema basicamente ou fundamentalmente rural, e que hoje não, é um problema urbano, né? A pessoa que vive de bico, não tem um trabalho estável, aumenta o desemprego aberto, que é um fenômeno, né, na sociedade brasileira que começa nos anos 80, que vai se aprofundando, e aumenta a fragmentação e a heterogeneidade da classe trabalhadora. Então, é uma mudança profunda que está acontecendo. Do ponto de vista do Estado, da organização do Estado, nós estamos assistindo, no fundo, o Estado neoliberal, que tem várias rodadas de reformas neoliberais. Mas, na verdade, qual é o movimento? O movimento é na direção de criar um Estado mínimo. Um Estado mínimo para fazer políticas estratégicas, políticas públicas, mas um Estado máximo para cuidar da moeda, para cuidar da riqueza, né? Para criar mecanismos de concentração de renda. E isto, né, o exemplo maior disso, depois a gente pode detalhar, é a política de teto de gasto. Né? É um novo arcabouço fiscal, que é uma espécie de política de teto de gasto 2.0. Porque qual é o espírito da política? Diminuir a presença do Estado no PIB e mercantilizar os serviços públicos. Então, pelos dois lados, o capital ganha. Ganha porque você cria negócios para o setor privado, num ambiente de crise, de falta de alternativa de investimento, e, ao mesmo tempo, aumenta a capacidade do Estado de transferir renda para os credores da dívida pública. Bom, na divisão internacional do trabalho, nós estamos assistindo a um rebaixamento da posição do Brasil, né, no mundo, né? Na verdade, o Brasil, que se transformou numa espécie de segunda periferia da economia mundial, segunda periferia da China, segunda periferia dos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos, na verdade, num desenvolvimento que eu vou falar que é um desenvolvimento Michael Jackson. Parece que anda para frente, mas anda para trás. Né? Vai ser segundo em tudo. Então, no fundo, nós estamos transformando, né, o processo histórico está transformando a economia brasileira numa economia reflexa, numa economia que fica ao sabor dos humores da economia mundial. Então, este é o processo que eu chamo de reversão neocolonial. Bom, esse é um processo estrutural, né? Como eu disse, para o Caio começa lá já na década de 50, né? Para outros começa aqui nos 90, mas o fato é que isso vai se aprofundando. Então, entender o Brasil é entender o movimento da reversão neocolonial, porque a reversão neocolonial ela vai mudando de qualidade, né? Ela muda de qualidade, então, quando chega o capital internacional, captura a industrialização, ela muda de qualidade quando vem a ditadura militar, que tinha uma aparência nacionalista, mas uma essência entreguista, que inclusive, na minha opinião, a economia política da ditadura militar é muito mal compreendida. É ali, na verdade, que todos os processos que fragilizam a sociedade brasileira se intensificam.
Depois vem a crise da dívida externa, a tutela do FMI, a abertura caótica do Collor de Mello, a organização da abertura pelo Fernando Henrique com o Plano Real e depois as várias sucessivas reformas. Então, este processo ele vai se aprofundando e vai minando por dentro a economia brasileira. Mas eu queria discutir qual é a fase em que nós estamos, que eu vou datar mais ou menos, uma transição ali entre 2008 e 2014, com a crise da economia mundial. A crise chega no Brasil, ela se instala no Brasil em 2014, e ela exige o ajuste do Brasil às novas condicionantes da economia mundial. Que se é uma economia reflexa, é uma economia que está sempre se ajustando ao que muda no mundo. Como o mundo vai mudar muito depois da grande crise de 2008, nós vamos discutir isso hoje, acho que amanhã, com mais detalhe, o Brasil tem que se ajustar a estas novas exigências. E este ajuste se dá com dois processos básicos, uma mudança no padrão de acumulação, um aprofundamento do processo de especialização regressiva e uma crise terminal da nova República. A crise da nova República vem à tona nas jornadas de junho de 2013. As jornadas de junho, ela começa como o quê? Como um protesto da moçada exigindo o cumprimento da Constituição de 88. Um protesto absolutamente com programa claro. A moçada vai às ruas com a Constituição de 88 embaixo do braço, pedindo o quê? Políticas públicas padrão FIFA. É basicamente isso que eles pediam. Vocês prometeram na Constituição Cidadã a cidadania, passaram-se 30 anos e o Estado brasileiro, a burguesia brasileira, entregou para 85% do povo não a cidadania, mas o Haiti. E a população foi para a rua, num primeiro momento. Não quero discutir todo o processo das jornadas de junho, porque é um processo muito... Ele começa de um jeito e termina de outro, e é importante entender isso, mas só isso já seria uma grande discussão, mas eu digo, ali a Constituição de 88 entrou em crise. Porque qual foi a resposta da burguesia ao protesto de 2008? Foi, vocês querem mais cidadania? Pois então nós vamos dar menos cidadania. E começa a Lava Jato. Começa o processo de Lava Jato, que nunca foi para pegar corrupto. E se tivesse sido, não culminaria com o Temer e o Bolsonaro na presidência. Obviamente, e o Eduardo Cunha comandando o baile. Não, seria impossível. A Lava Jato era para acabar com a nova República, acabar com a Constituição de 88, acabar com os partidos, desmoralizar o sistema partidário. E, na minha opinião, isso a Lava Jato conseguiu. A Lava Jato, então, era um golpe. Teve toda uma controvérsia, golpe, não é golpe e tal. Na minha opinião, a Lava Jato foi um golpe. Golpe contra a classe trabalhadora. Esta que é a essência do golpe. Esse aqui é o núcleo do golpe. Você diz, mas outros foram golpeados também. Por exemplo, a Dilma. Claro que foi. O Lula também foi. O PT foi. Mas todos os agentes políticos golpeados foram reabilitados. Todos. Inclusive o renegado Palocci. A classe trabalhadora não foi reabilitada. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a lei de teto de gasto, o novo ensino médio, agora o PL da devastação, que é uma sequência de PLs, este só aprofunda o que já estava, a independência do Banco Central, enfim, nada disso foi reabilitado. Isto ficou. Então fica claro o seguinte, quem é que é o golpeado? É a classe trabalhadora. Por quê?
porque o novo padrão de acumulação exige que um recrudescimento da exploração do trabalho. Exige um trabalho com menos direitos, com menos aposentadoria, com menos estabilidade, mais precário, né? E porque é isto que está no plano do novo padrão de acumulação que os economistas lá do Rio de Janeiro definiram, não sei se vocês lembram, como ponte para o futuro. Lembra da ponte para o futuro? Então, o que é a ponte para o futuro? É uma espécie de neoliberalismo, vamos dizer assim, 3.0. É um aprofundamento do neoliberalismo. Porque no neoliberalismo, como que os neoliberais resolvem as crises do próprio neoliberalismo? Com mais neoliberalismo. Vocês podem ver, qualquer crise do passado e qualquer crise que vier do futuro, eles vão dizer o seguinte: qual é a causa da crise? O Estado e o sindicato. E como é que resolve? Mais mercado. E é isto que é o ponte para o futuro. É uma nova rodada de reformas liberais. E para onde nos conduz a ponte para o futuro? Se tudo isso der certo, todos esses projetos derem certo, tudo for feito, e o Brasil só tirar 10 nas notas de avaliação das agências internacionais. Você diz, puxa, finalmente chega. Aonde chega o Brasil? Chega no século XIX, olhando para o XVIII. Que não é só que você dá um passo atrás e... Não. É olhando para o XVIII. Qual é o projeto? O projeto é transformar o Brasil numa espécie de mega feitoria moderna. Uma economia de tipo colonial, para produzir mercadorias, que agora chama commodities, em grande escala, para o mercado internacional, baseado em mão de obra barata e devastação do território. É uma economia de tipo colonial, só que moderna. Então, este é o projeto da burguesia. E é exatamente porque ela tem este projeto, ela não pode ter nexo moral nenhum com a classe trabalhadora, porque ela vai ter que tirar o couro da classe trabalhadora. E ela está absolutamente consciente disso. Então, este é o processo mais geral que nós estamos. Processo de crise da nova república e de ajuste do Brasil aos novos imperativos do padrão de acumulação liberal periférico. Então, e o que a burguesia está colocando no lugar da nova república? Porque se a gente for olhar bem, vocês vão dizer, não, mas a Constituição de 88 continua de pé, e ela continua de pé, né? Destituída de todo o conteúdo democrático, republicano e soberano. Então, na verdade, a burguesia está construindo uma república nova dos escombros da nova república. É uma mudança no Estado brasileiro. Isso é importante para a gente poder entender os governos. Porque os governos não são maiores do que o Estado. Os governos trabalham dentro da institucionalidade do Estado. Então, é fundamental para nós, trabalhadores, a gente entender o seguinte: qual é o raio de manobra deste Estado? O que esse Estado permite? Para a gente poder, o que o governo pode fazer. E qual é o raio de manobra do Estado? Dentro disso daqui, o que pode ser discutido? Mais ou menos crescimento dentro de um padrão de crescimento estagnado. Que a verdade é que a economia brasileira está estagnada. Se a gente for olhar desde 2015, há 10 anos, a taxa média de crescimento, eu não fiz o cálculo, mas não vou errar muito, deve dar 1,8, 2,2. É muito pouco. Pouco para quê? Pouco para dar emprego para o conjunto dos brasileiros. Né? Então, é isso que pode discutir. Não pode se discutir desenvolvimento, pode se discutir crescimento e crescimento medíocre. Dentro deste raio de manobra, o que pode discutir é mais ou menos concentração de renda. Mas não pode se discutir distribuição de renda. Está banido isso. Então, o Lula, né, o período do primeiro Lula, consegue um pouco de melhoria na concentração
pessoal de renda. Mas tudo depois é revertido, volta tudo para trás, começa lentamente tudo outra vez. Ou seja, não se pode discutir a causa da concentração de renda, que é a segregação social. Então, a discussão da reforma agrária, banida, reforma urbana, banida. Você não pode discutir os temas estratégicos do Brasil, porque isso não está em questão. Você pode discutir mais ou menos dependência. Vamos nos subordinar aos Estados Unidos, ou vamos nos subordinar à China, ou vamos assim distribuir equanimemente a nossa subordinação. Um pouquinho para os Estados Unidos, um pouquinho para a China. Isso pode discutir. Mesmo isto, vamos ver se agora pode com a chegada do Trump, mas isso é uma discussão mais conjuntural, né? Mas o que você não pode discutir é a soberania nacional, a independência nacional, a capacidade da gente organizar uma sociedade em função das necessidades dos nacionais, do conjunto da população, do mínimo de autonomia nacional. Isso está fora de cogitação, não pode discutir, é banido. O Brasil é um país duro. Todo mundo aqui sabe disso, porque faz luta. Escreveu, não leu, como é que é o lema? Pau comeu. Por conta do exílio, eu morei nos Estados Unidos, morei no Chile, morei na França, morei na Inglaterra. Não existe escrever, não leu, pau comeu. Não dá nem para traduzir. Você traduz, o cara olha assim para você, cara esquisito, o que ele inventou? Mas aqui, se eu falar escreveu, não leu, pau comeu, todo mundo vai entender. E se eu falar aqui, vaca amarela, não sei o que lá na panela, não pode falar em reforma agrária, todo mundo vai entender. Mas se eu contar no Chile, vaca amarilla, eles vão falar, o que você está, ficou louco? Ninguém entende. Ou seja, essa é uma, não que a burguesia chilena seja muito melhor, mas eu estou falando, a nossa burguesia é uma burguesia bruta, sabe o que quer e sabe dominar. Então, estas são as alternativas. Nós podemos discutir, dentro deste Estado, mais devastação ou um pouquinho menos de devastação. Mas a gente não pode discutir não devastação. Então, isso tudo é muito grave, porque os problemas do Brasil não podem ser discutidos. A única pauta que pode ser discutida é a pauta do capital, por isso é que eu lembrei do Vaca Amarela. Se eu puser uma pauta que não é o do capital, eles vão falar, não, está fora. Nós vimos há pouco tempo o debate aqui do IOF e tal, que é uma coisa muito conjuntural. Mas aí vem o seguinte, rico contra pobre, não pode. Rico contra pobre, não pode. Rapidamente, essa discussão foi atenuada, retirada, porque nós estamos dentro da pauta do capital. Bom, dentro disso, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, só para eu regular aqui o que eu falo. Foi 10 minutos. Tá. Então, eu vou discutir um pouquinho esta falta do raio de manobra. Ele é sistêmico. Isso a gente tem que ter claro. Não são pessoas. É o sistema. Então a gente fala assim, não, quando o Galípolo entrar, ele vai ser um alívio. Aí ele entrou. Aí aumentou os juros. Aumentou nominalmente e aumentou muito mais do ponto de vista real. Não, mas então o problema não é o Haddad. Mas se mudar o Haddad é idêntico. Não, o problema é o Lula. É o Lula que tem que ter uma iluminação e pôr ordem na casa. Não é pessoal, é a forma como o sistema funciona. Porque nós temos, a burguesia armou e se resguardou institucionalmente para preservar o seu sistema e para enquadrar todo mundo. E isto, o miolo disto, hoje, é a política de metas inflacionárias, que foi cristalizada pelo Fernando Henrique e depois sofreu várias, digamos, ajustes. Mas é esta política imobiliza o Estado brasileiro, destitui o Estado brasileiro da capacidade de fazer política econômica. Então, o Brasil não faz política monetária porque o Banco Central é independente e o Banco Central faz a política monetária em função dos movimentos do capital internacional e da aristocracia financeira. O Brasil não tem política fiscal, por quê?
O gasto tem a lei de responsabilidade fiscal, que obriga a fazer superávit fiscal, e tem agora o teto de gasto. O Brasil não pode fazer aumento de imposto porque a burguesia vetou o aumento de imposto. Então você vai criando uma... Né? O Brasil não pode controlar os juros e enfrentar os americanos porque há uma liberalização financeira. O capital não tem passaporte para atravessar a fronteira nacional. Este capital móvel, ele desestabiliza a economia. E isso não é à toa, é para enquadrar a economia. Ou faz o que eu quero, ou eu crio um caos econômico. Então vai disciplinando. Então você não controla o câmbio, não controla os juros, não controla a tua capacidade de gasto, você não controla nada, né? E é dentro de um enquadramento de política econômica que aparentemente tem um linguajar técnico que explica tudo, né? Então a primazia da inflação, justifica a independência do Banco Central, né? A austeridade fiscal, que justifica o Estado mínimo e agora novo arcabouço fiscal, o câmbio flexível, que é a condição para você ter, que deriva da liberalização financeira e da liberalização comercial. Então, com isto, o Brasil fica destituído do que o Celso Furtado chamava de centros internos de decisão. Ele não controla, é mais ou menos como se fosse um país que não tem direção. Ele não controla a economia, né? E por isto, o raio de manobra é mínimo, porque o Estado foi capturado pelo capital, completamente. As pessoas vão dizer, não, mas essa é uma análise simplista, porque há interstícios. Então, eu gostaria de saber quais. Eu estou dizendo não há interstício. Eu não estou sendo simplista ao dizer que o controle é absoluto. Eu estou sendo realista. Mas se eu estiver sendo simplista, alguém tem que me explicar, não, aqui pode fazer isso. Porque o Estado brasileiro ficou de mãos atadas. Então, nós temos que nos adaptar às exigências do padrão de acumulação em escala mundial. Quais são os mecanismos, né? No fundo, qual é o papel do Brasil na economia mundial? Eu já falei. Especialização regressiva na divisão internacional do trabalho. Nós estamos vendo isso já. O que o americano falou? O americano falou o seguinte, indústria siderúrgica negativa. A última atacada do Trump. Chegou ao ponto do Trump, chegou ao ponto de falar, PIX também não. Não pode. Mas por quê? Não pode ter PIX? Não. Mas por que eu não posso ter PIX? Porque atrapalha o WhatsApp Pay. Não pode ter PIX. Atrapalha os cartões de crédito. Então, isso é o tamanho da ingerência que vem, né? Bom, segunda função do Brasil, franquear o espaço econômico nacional às operações do capital, do grande capital internacional. Tem que abrir o mercado. Aliás, o Trump fala isso abertamente. Abre o mercado. Abre o mercado, a gente negocia. Tem que abrir tudo para as nossas grandes empresas. Terceiro, o que os economistas chamam de um nome, né, porque economista é craque, para pôr um nome bonito, com perdão da palavra, para uma sacanagem tremenda, né? A estabilidade intertemporal da relação dívida-PIB. Alguém pode ser contra isso? É um negócio tão técnico, né? Eu já falo, bom, já sou meio a favor, né? Alguém vai ser a favor da desestabilização intertemporal da relação dívida-PIB? O que quer dizer isso? É ajustar a política fiscal ao pagamento dos credores da dívida pública. É isso que quer dizer. Então, é o seguinte, nós assistimos todos os dias na televisão. Não que tem a gastança, que gasta muito com previdência, que gasta muito com serviço público, com professor universitário, então é uma montanha que gasta, a saúde pública é uma montanha, tal. Não fala uma palavra sobre os juros. Nenhuma palavra, não um pio. Sabe quanto que se gasta com juros? Quase que R$1 trilhão por ano. Tudo que se gasta com Previdência, não estou falando desse déficit inventado da Previdência,
Estou falando todo o gasto da Previdência é um pouquinho menor um pouquinho maior do que o gasto com juros. Só que a Previdência atende milhões de brasileiros. Praticamente, de uma maneira direta ou indireta, 90%, quase metade da população tem algum benefício ali. E quem é que se beneficia com a dívida pública? Na melhor das hipóteses, uns 300 mil brasileiros. Na melhor das hipóteses. Na verdade, uns 150, uns 30 mil brasileiros é o que pega o grande filão da dívida pública. Né? Bom, quarto, desmantelamento do estado de bem-estar social. O Brasil nunca teve exatamente bem-estar social, então não pode ter um estado de bem-estar social. Mas tem sim políticas públicas. Tem um sistema único de saúde, tem um sistema único de educação, ele tem algumas políticas públicas. Isto tudo está sendo desmantelado, inclusive o sistema da Universidade Pública Nacional. Né? E para que isto funcione, isso os trabalhadores acho que têm que ter muita consciência, é importante rebaixar o que o Marx chamava de nível tradicional de vida dos trabalhadores. Quando Marx pensava o salário, ele dizia o salário é o tempo socialmente necessário para reproduzir a força de trabalho. Mas ele dizia, bom, mas esse tempo é historicamente determinado, que é a luta de classes. E, em última instância, pelo quê? Pelo que a luta de classes estabelece como nível tradicional de vida. Qual é a palavra de ordem da burguesia? Menos. Menos direitos, menos salários, menos estabilidade, menos. E ele tem que impor isto como uma condição natural. E qual é a mágica para você poder reduzir o nível tradicional de vida dos trabalhadores? Ampliação da pobreza. Porque a pobreza é que é a âncora que empurra, que afunda para baixo, que permite ao trabalhador falar, bom, eu vou aceitar o salário pior para não ficar desempregado, que seria pior ainda. Então, esta adaptação que está em curso, do ponto de vista estratégico. Em nome do quê? Quais são os interesses que comandam o Brasil? É o tripé. Capital internacional, aristocracia financeira e setor primário exportador, o latifúndio e o extrativismo mineral. Esse é o Brasil. Esses são os setores que comandam e o resto tem que se acomodar. Então, esta é a movimentação da política econômica estrutural. Né? Então, quais são os objetivos concretos da política econômica? Porque quando as autoridades econômicas vão fazer aquelas mesas bonitas, tal, eles põem uma cara de técnica e dizem, não, nós estamos preocupados com a inflação, estabilidade dos preços, estamos preocupados com a responsabilidade fiscal. Você fala, puxa vida, que gente preocupada, né? Tal. Mas, na verdade, o que eles querem? O que seria correto? O correto seria eles dizerem o seguinte, os nossos objetivos são basicamente 3. Primeiro, maximizar a extração de mais-valia. E para isso nós vamos tirar o couro da classe trabalhadora. Né? Segundo, criar mega superávites fiscais para sustentar a farra da ciranda financeira lastreada em dívida pública. Terceiro, promover crescentes transferências de recursos ao exterior. É assim que funciona a economia brasileira. Esta é a engrenagem concreta. Né? E dentro disso, então voltamos, é um país que vai crescer pouco, porque você tem que ficar garroteando o mercado interno inteiro, o tempo inteiro, permanentemente. Vai concentrar renda, concentrar riqueza, vai aumentar a dependência externa, porque a gente vai sacrificando o controle dos centros internos de decisão, asfixiando o mercado interno, desindustrializando. E, portanto, é uma economia completamente instável. Então, este é o projeto. Este é o projeto da burguesia. Este aqui é o projeto da ponte para o futuro. Vocês vão dizer, bom, mas não é apresentado assim.
Claro que não, né? Mas é isso que é. E a gente tem que olhar para além da aparência. E qual é o nosso momento agora? Para a gente aterrissar e abrir a discussão. O nosso momento agora é o momento de uma mudança na economia mundial, profunda. E dentro desta mudança, nós estamos assistindo à falência da ordem econômica internacional. E quem é que decretou a falência? Os Estados Unidos, que foi quem criou a ordem econômica internacional. Mas eles falam explicitamente, né? O Marco Rubio tem uma declaração: o multilateralismo já não interessa aos Estados Unidos. Então eles montam o mundo, nós nos adaptamos ao consenso de Washington, vocês lembram? Então nós estamos no consenso de Washington. Vamos fazer tudo que eles mandam. Só que eles mudaram de ideia. Agora o consenso de Washington não é mais a negociação multilateral. Agora é a negociação unilateral com os Estados Unidos. Então, nós estamos assistindo uma falência da ordem internacional, uma crise terminal da globalização multilateral. Bom, e nisto, então tem uma coisa que está morrendo, que é a globalização multilateral. Ela vai resistir à morte, né? E no meio desta resistência vai se dar uma luta para ver o que se coloca no lugar da ordem. A China propõe uma espécie de globalização multipolar, multilateral, que são os BRICS, que é quase como uma ideia desesperada de vamos recalchutar a globalização multilateral. O discurso dos BRICS é isso, vamos democratizar as Nações Unidas. As Nações Unidas estão naufragando. É mais ou menos que nem você pegar um Titanic afundando e você diz, olha, vamos aproveitar e reformar o Convés. Está afundando. Ou seja, é um projeto que pode até protelar o afundamento. Né? Não estou falando que ele é errado do ponto de vista que ele é uma coisa ideal. Não, é o velho que está lutando para ganhar tempo para ver o que faz. Né? Os Estados Unidos está propondo uma espécie de globalismo unilateral, é 1 a 1. Agora nós vimos ele chegando no Brasil. A regra do jogo é esta aqui. Você não vai fazer nenhum acordo com nenhum parceiro que não tenha a minha aprovação. É isso que eles consideram injusto. O Brasil faz um acordo com, Angola. Não passou pelo crivo dos americanos. Não vai valer. Se eu não quiser, não vai valer. O Brasil não pode controlar o Banco Central, agora ele não pode controlar nem a moeda nacional. PIX? Não, senhor. Como é que fez PIX e não falou comigo? Não pode fazer PIX, porque eu não controlo as informações todas que tem numa transação. E não vendo isto para as minhas multinacionais. Então, olha o tamanho da ingerência. Então, nós estamos num momento de mudança profunda. E neste momento, quais são as alternativas do Brasil? Me ajusto aos americanos. Então, eu sou agora uma periferia, não do mundo inteiro, mas só dos americanos. Me ajusto à China, então sou agora uma periferia da China, muito degradada. A nossa relação comercial com a China é muito degradada, é uma relação centro-periferia de 5ª categoria. Não fico nenhum nem outro. Nós temos força para nenhum nem outro. Né? Não vou me comprometer com ninguém. A nossa burguesia tem capacidade de fazer isso? Eu acho que não. Mas vamos supor que tenha. Então, nós vamos falar o seguinte: grande vitória. Não seremos periferia dos Estados Unidos, nem da China. Seremos da China e dos Estados Unidos. Qual é o projeto nacional que está por trás disso? Qual é o interesse do Brasil nisso? Eu não estou falando do interesse da JBS. Não estou falando do interesse de quem vende laranja. Não estou falando do interesse de quem vende café. Estou falando do interesse
dos brasileiros. Então, este é o momento que nós estamos. Um momento muito grave do capitalismo, que passa por uma crise profunda, que coloca como alternativa a esta crise o anarcocapitalismo, que é o quê? É o neoliberalismo 10.0. Então, estas são as alternativas que estão postas aqui, né? Concretas. E é dentro disto que a gente tem que pensar as nossas alternativas. Só para fechar aqui, deixa eu ver se eu pego a minha colinha aqui, porque daí eu aproveito melhor o tempo. Bom, só para concluir aqui e a gente abrir para conversa, né? Dentro disso está o governo Lula. O que a gente pode esperar do governo Lula? Nós não podemos esperar do governo Lula nada que ele não possa dar. Não é? Meu pai, que é do interior de São Paulo, então tem um lado caipira, ele dizia o seguinte: pé de abacate não dá jabuticaba. O que é razoável, né? Não dá para entender. Nós que somos caipiras entendemos isso com muita facilidade, acho que qualquer um entende, né? Então, nós temos que entender o seguinte: o que é o governo Lula? O governo Lula é um governo que não questiona este status quo. Ele não questiona porque a correlação de forças que gerada e que deu constituição a ele não permite que ele questione. Então, ele é o terceiro governo do golpe contra os trabalhadores. Isso independe dele, digamos, não é um problema pessoal do Lula. Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho a sensação que o Lula é um homem muito sensível. Né? Eu me lembro que na campanha, eu até comentava com a minha mulher, olha, toda vez que ele vai falar de fome, ele embarga a voz. Ele não é porque ele fez um curso de teatro sensacional, não, ele embarga. Eu acho que ele não quer embargar, e ele embarga, porque ele passou fome. Então, ele tem sensibilidade. Então, eu não quero discutir isso. Tira isto. Não é isto. Né? Vou voltar a falar do meu pai. Ele era um homem muito religioso, mas ele dizia: o inferno está cheio de homens de boa vontade. O problema é o sistema, como ele funciona. O sistema está inteirinho armado para isto. E o eixo que mostra isso de maneira melhor é o novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal é uma armadilha. Nós vamos discutir isso depois à noite. Né? Então, eu não vou me deter nisto. Mas o novo arcabouço fiscal, ele traz dentro dele, necessariamente, inexoravelmente, a exigência de corte de gasto público. O fim do teto, do piso de gasto na saúde e na educação, a reforma da Previdência, a reforma administrativa. É impossível isso aqui ficar de pé sem isto. E isto, eu vou partir do princípio que o Haddad não é um tonto, porque ele não é um tonto. Eu sei, ele sabe. Qualquer pessoa que estudar o novo arcabouço fiscal vai perceber, inclusive porque não é tão difícil. Se eu tenho limites para todos os gastos e tenho 3 gastos gigantes: saúde, previdência, educação, 4, e funcionalismo. Tira o funcionalismo, só esses 3. Que não tem teto, é óbvio que a conta não vai fechar. É óbvio que esses gastos vão espremendo os outros, vão expulsando os outros, ao ponto de inviabilizar o funcionamento do Estado. Então, isto é óbvio que o Haddad sabe. Então, isto limita a capacidade de fazer política. Então, esta é, digamos, o quadro da conjuntura. Você diz, como é que muda? Mudando a correlação de forças. E como é que muda a correlação de forças? Na rua, com mobilização. É ali que muda. Se não mudar ali, não vai ter mudança nenhuma. Ou seja, não adianta querer resolver por cima. Você diz, mas funcionou um pouquinho atrás. Cada vez menos. Mas agora não funciona mais. Né? Então, esta é a situação do país. Né? Nós estamos num quadro de crise econômica, crise social,
crise política, crise ideológica. Porque esta conversa que a gente está fazendo aqui, que a gente não tem menor importância de concordar. A gente pode discordar, porque a situação é tudo complicado. Mas se a gente diz, o importante não é a gente concordar, é a gente discutir a questão fundamental. A questão fundamental não é discutir o humor do Lula, a boa vontade do Lula, a lucidez ou não, a firmeza do Haddad, o mau caratismo ou não do Galípolo. Não é isso, é o sistema. Vamos discutir o sistema, né? Porque as pessoas estão dentro desta engrenagem e não podem fazer além disso, né? Então, um pouco essa é a discussão para fazer, no fundo, que apelo? O apelo de que está tudo dominado. A burguesia está num momento de controle absoluto. E a única maneira de quebrar isto é mudando a correlação de forças na rua. Até porque a burguesia ganhou este poder de arrematar o ataque. Não é que começou agora em 2014. Começou o ataque à Constituição cidadã, começou no primeiro dia depois da sua promulgação. Mas ela muda de qualidade agora. Ela agora é um ataque devastador, né? Nós temos agora não a nova república, mas a república nova, que é uma república mais autoritária, menos autônoma, menos republicana, num momento gravíssimo. Então é isso que eu queria discutir com vocês. Obrigado. Bom, gente, a gente vai passar aqui agora a fala ao professor Ayrton para fazer algumas ponderações. Aí, fique à vontade de fazer. Não precisa chegar até a meia-noite, mas fique à vontade. Bem, companheirada, a fala do Plínio é bastante esclarecedora. Eu acho que foi de grande importância, né, a gente trazê-lo aqui para fazer essa palestra para a gente. Agora, o que eu queria tomar mais assim um foco, né, é que com a retomada do neoliberalismo de forma mais contundente, no final da década de 70, início da década de 80, com Helmut Kohl, Ronald Reagan, Margaret Thatcher e o japonês lá que eu não sei o nome, né, isso tudo, né, de regressão, né, de Estado mínimo, de ataque aos trabalhadores, vem só não crescendo. Vem só não crescendo, né? O exemplo da dívida pública, né, é gritante. Até 1980, só 2 dívidas públicas eram abertas a todo mundo, ao mundo todo. A inglesa e a americana. A partir daí começa, né, a abertura das dívidas públicas dos países desenvolvidos e, na década seguinte, dos países também, tipo o Brasil. Por quê? Uma falência, né, do estado do bem-estar social com a crise de meados da década de 70 e início de 80, faz com que o que antes era, né, rendas do Estado crescentes em termos reais, passem a ser déficits violentos. Então, esses déficits violentos, por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem a crise, você tem desemprego, e os gastos com o Estado do Bem-Estar Social continuavam. Então, evidentemente que ia ter um déficit, né? E aí, então, as dívidas públicas reaparecem de forma contundente do primeiro mundo e depois nos países subdesenvolvidos. E a dívida pública, então, né, a partir daí, passa a funcionar também como o repositário, né, para a renta solvência dos grandes capitais empregados, devido à crise do sistema produtivo e os grandes capitais especulativos herdados do petrodólar, eurodólar e não sei quantos dólares desses, né? Então, vejam bem, né, a dívida pública, né, acaba por transformar, e concomitantemente você tem a desregulamentação geral do mercado financeiro, né? Você deixa de ter um padrão do Estado, com intervenção do Estado, planejamento e finanças administradas, tem nos bancos comerciais como os grandes
atores. Para ter a desregulamentação financeira, você passa a ter finanças de mercado, né? Então, você tem finanças de mercado e tentativa de construção do Estado mínimo. Isso tudo, como bem foi frisado aqui, né, é o panaceia, digamos assim, é o maravilhoso para o grande capital desempregado. De um lado, você abre grandes negócios com a desregulamentação, a privatização e etc., né? E de outro, é engraçado porque a crítica toda é o Estado, mas na hora que se trata do Estado intervir, né, para resolver os problemas de acumulação e lucro da classe dominante, aí é ótimo, né? Que bom, né? Mas o que eu queria frisar aqui é o seguinte, né, que a questão da desregulamentação financeira, junto com a liberalização da dívida pública, junto com a falência do sistema de Bretton Woods e a especulação com moedas, etc., né, transforma, no meados da década de 80, acho que não mais, né, transforma em, como a gente poderia dizer, as políticas de governo, de Estado, fogem ao controle. Como bem frisou o Plínio aqui, como é que você vai ter política fiscal com essa dívida pública da forma como era tratada? Como é que você vai ter política monetária, né, com essa abertura geral do sistema financeiro e desorganização geral? Como é que você vai ter política cambial se você é obrigado a fazer uma política para não assustar os capitais que entram e saem? Aqui no Brasil chegou uma época em que você tinha título público dolarizado. Para quê? Para que o capital especulativo estrangeiro não tivesse o risco de perda cambial. Isso é um absurdo. Isso é absurdo não. Do ponto de vista do capital, é o porreta. Olha como é que esses caras são porreta, né? A gente não vai perder. Então, isso tudo faz com que os grandes problemas que a gente tem hoje, fundamentalmente derivado, né, da dívida pública, da solvência da dívida pública, você acaba você tem que enxugar. Veja, eles tentam conseguir duas coisas ao mesmo tempo: gerar recursos para dar solvência da dívida pública, diminuindo os gastos com saúde, educação, políticas públicas, etc., ao mesmo tempo que, a hora que faz isso, tenta privatizar isso tudo, constrói o Estado mínimo, tira o Estado dessas coisas, né? Então, vejam bem, o nó gordo que hoje o movimento sindical, né, tem, qual é a centralidade, né, da luta, fruto desse movimento, né, expansão do neoliberalismo? Qual é a questão? A questão, tomando foco, é o arcabouço fiscal. Porque em torno do arcabouço fiscal é que vai se mexer em todas as políticas públicas, em todos os gastos públicos, né, e que vai gerar o quê? Isso massacra o povo brasileiro. Então, é triste dizer, mas o arcabouço fiscal, antes chamado ajuste fiscal, depois teto de gasto, não importa o nome, né, é a política do grande capital internacional, é a política da direita e da extrema-direita no mundo. Vamos ser sinceros, gente. E esse é o centro, né, da política do governo nosso. Esse é um governo de esquerda? Não é, lógico, evidente que não é, né? Porque o fundamental da sua política é a política da direita, extrema-direita no mundo. E o que acontece? O que nós estamos vivenciando hoje? Né, tivemos a reforma trabalhista, tivemos a reforma da Previdência, está aí outra reforma da Previdência vindo, reforma administrativa vindo, lei das terceirizações, etc. Quer dizer, a gente faz um elenco aqui que a gente já nem lembra mais de tudo. Né? Para quê? Né? Para garantir a solvência do grande capital, né, na dívida pública e gerar grandes negócios ao mesmo tempo. Né? Então, hoje, né, para me ater aqui a questão da luta sindical, a centralidade é o arcabouço fiscal, revogação o pessoal chama de revogaço, né, das reformas antitrabalhadoras que foram implementadas, a reforma trabalhista, lei de terceirização, reforma da Previdência, impedir a reforma administrativa, a gente cerceou
né, em 2021, mas agora tem duas reformas administrativas, inclusive, né? A que vem do governo federal e a que vem do Zé Trovão no Congresso. Veja só, a gente teve em Brasília, agora no reunião do setor das federais, e um dos dias, a gente foi no MGI, para levar lá a pauta. Não cumpriram, como é que é? Vai cumprir, não vai? O burocrata do MGI falou, não, peraí, não é bem assim. Esse negócio de pauta de vocês a gente resolve depois. Eu vou apresentar aqui para vocês a reforma administrativa nossa, do Executivo, que é melhor, é menos ruim, foi assim mesmo, é menos ruim do que a do Zé Trovão. Isso numa mesa de negociação, gente. Então, veja, os caras não estão nem preocupados se assinaram lá um acordo que dá umas migalhas lá, né? Eles estão preocupados, né, em fazer a política que o capital exige que se faça para ter uma solvência adequada e liquidar o Estado. Agora, é engraçado, né? Eu costumo dar um exemplo aqui, né, e com isso eu vou terminar a minha fala, da Inglaterra. Né? A Inglaterra, em 1948, constituiu o Sistema Nacional de Saúde lá, que, se não me engano, o nome é esse mesmo, Sistema Nacional de Saúde. Né? E quem deu a fala principal para a coisa acontecer foi um senador não é outro nome, né? Conservador. Mas por que fazer isso, né? O Estado tomar conta disso? Ele falou, se a gente pode gastar, foi a fala do cara, tanto dinheiro para matar, que tinha acabado a guerra, né? Por que a gente pode gastar muito menos que isso para a vida? Bom, foi aprovado. É o melhor sistema de saúde, totalmente, inclusive estatal, totalmente, como é que fala? Público, né, do mundo. Chega no final da década de 70, início de 80, a Margaret Thatcher assume o poder lá. Vamos liquidar com o Estado do Bem-Estar Social. Assim mesmo, o discurso dela era assim, agressivo, ela é raivosa, né? Mas no SNS ninguém mexe. E aqui a moçada querendo fazer a reforma da Previdência, querendo liquidar com o pouco que se tinha Então, veja, lá é o berço do capitalismo, é o berço dos grandes pensadores do capitalismo, né? É o berço dessa retomada do neoliberalismo de forma selvagem, digamos assim, né? E a mulher chega e diz, olha, no SNS ninguém mexe. E, aliás, só para fazer um parênteses, o nosso SUS aqui é meio chupado do sistema do SNS. Não é? O Sérgio Aroca, que na Constituinte foi o cara que coordenava isso, era um deputado federal eleito pelo PMDB, mas era do PCB, e o grupo todo que bolou o SUS é o grupo do PCB. Tem até um grande companheiro aqui da Bahia que sempre vinha aqui, o Luiz Humberto Pinheiro, que era desse grupo, né? E aí os caras aqui chegam, não, imagina, vamos acabar com isso, vamos, né? Então esse é um grande exemplo, quando os caras chegam aí lagartando para dizer, não, que onde você viu o SUS, acabar com isso, então, o exemplo da Inglaterra. E é bonito porque lá tem o berço do capitalismo, onde nasceu o capitalismo, é o berço dos grandes teóricos, né, Plínio, do capitalismo, né? E está lá o sistema de saúde. Tem um filme muito bom que a gente às vezes passa aqui, chama 505, do Michael Moore. E ele pega 5 estados diferentes para fazer uma comparação da política de saúde e previdência, né? Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra e Cuba, né? Aí na Inglaterra ele chega lá, que aqui tudo é de graça, vai olhando, entra nos hospitais, entrevista o povo, aí ele vê lá uma placa no hospital, cash. Fala, descobri, né? Aí entra lá e pergunta para o funcionário que está ali, não é tudo de graça e tal, então o que é esse cash aí, né? Aí o funcionário fala, não, aí é o seguinte, o cara entra aqui, faz tudo que tem que fazer, recebe alta. Se ele não tem como ir para casa, a gente dá o dinheiro para ele voltar para casa. Aí o Marco Moore, né, que ele é um gordão simpático. Tá vendo? Então, veja, né? E aqui os caras querem acabar com o SUS, sabe? É uma sandice
né, que não tem tamanho. Né? Como se um brasileiro de renda média, que é menos de um salário mínimo e pouco, tivesse condições de pagar serviço de saúde, por exemplo. Né? E mais, né, o mais bonito no final do filme, deixa eu tomar um tempinho aqui, viu, primo? Ele chega em Cuba. Aí Cuba tem as farmácias lá, e aí, quanto é que paga esse remédio? Não, aqui não paga remédio nenhum, não. Né? Tal, papapá. Aí passa os bombeiros americanos que combateram o fogo lá no Empire State, no 11 de setembro, né? Aí eles não tinham tratamento, eles ficaram com o pulmão todo impregnado de pó, sei lá do que, como é que era. E aí Cuba se ofereceu para tratar os caras. Então os bombeiros americanos vão para lá. São recebidos pelos bombeiros cubanos, tudo, e vão tratar lá o que eles, apagando lá a encrenca lá do Bin Laden, ficaram doentes. Né? Então ele fala, tá vendo? E aí vai e termina o filme. Então esse filme é bom ver, mas eu estava dando esses exemplos para mostrar a insanidade dessa política liberal. Né? Como é que você vai acabar com o SUS? Como é que você vai acabar com a educação? Como é que você vai acabar com... Né? Para dar juro, pagar juro para banqueiro. Né? Bom, desculpa me estender aqui nessas conversas finais, mas eu quero dizer que a centralidade nossa hoje da luta é o arcabouço fiscal, sem sombra de dúvida. Obrigado. Obrigado, Ailton. Nós vamos fazer agora, assim, a abertura. Tem alguém que está inscrito, quem quiser se inscrever, levanta a mão, geral, Ailton. Fazendo um bloco, como é que vocês... Vou fazer um bloco, tem alguém, principalmente. Eu vou marcar 3 minutos, tá bom? 4 minutos. Isso não aparece não, mas... Primeiro, agradecer aqui a presença do grande filho, né, que eu conheci lá em Brasília. Conhecia de livro e de postura política, o pai, mas tive a oportunidade, numa dessas viagens a Brasília e do Andes, conhecer o primo. Então, é uma honra mais uma vez, né, debatendo comigo. Eu não diria que eu vou discordar, mas eu vou trazer uma fala no sentido que o primo possa se aprofundar, porque a ladainha desse governo, que para mim é um governo do capital, ele está integrado essa nova fase do capitalismo imperial, sob o domínio ainda dos Estados Unidos, é a tal da correlação de força. E assim, aí Plínio não quer colonizar, não é questão do Lula, não é questão da pessoa, não é questão do Haddad. E eu meio que discordo disso, ou quero que você se aprofunde um pouco mais. Porque assim, quando o Lula estava cantarolando de guerra dos ricos contra os pobres, Haddad, né, e através da proposta aí do IOF, Haddad estava nos Estados Unidos apresentando um projeto de data center, em um investimento, segundo ele, que vem em 10 anos de 2 trilhões de reais, e assim, entregando para as Big Techs todos os dados nossos gerados aqui. Ou seja, o data center e mais, ainda tem o agravante. Qual é o agravante? Para você criar uma plataforma do tamanho, da proporção que o Brasil está doando para as Big Techs, que já começou a fazer, está lá, até onde eu sei, já começou, está lá em Minas, você vai ter que, no mínimo, dobrar a capacidade produtiva da energia elétrica. Né? E aí prometendo, além de energia limpa, incentivos fiscais, etc. Então é absurdo isso não é mero correlação de força ou porque não tem outra alternativa. Eu acho que é o projeto. O projeto do PT hoje é aprofundar o neoliberalismo
né, esse neoliberalismo extremo, dentro desse arcabouço de um regime de acumulação financeirizado, né, predominantemente administrado pelo Ocidente, pelo Império estadunidense. Então, assim, o PT hoje, e não é à toa, porque assim, o Brasil ele vem dentro dessas reformas criando coisas sofisticadas, como é a questão do sistema financeiro. O Brasil hoje tem um dos sistemas financeiros mais modernos do mundo. E começou desde a reforma, da criação do Banco Central e mecanismo de articulação, subtração da riqueza para mandar para o estrangeiro, para os Estados Unidos, Europa, etc. E a coisa vem se sofisticando a ponto de criar ciúmes, né, do Trump. Evidentemente foi bem colocado que isso não é à toa, claro, é porque a pressão lá das Big Techs, o PIX quebra um pouco desse domínio deles, principalmente a questão dos cartões de crédito. Por exemplo, com o PIX você não paga nada. Você não paga imposto, não paga taxa administrativa de nada. Né? Então, por isso, essa luta e essa ação aí do Império na figura do Trump. Outra coisa, assim, o Brasil hoje é uma coisa incrível. E Lula cantarola, porque o PT para mim, é um puxadinho do Partido Democrata, do Império, né? E também com a orientação da Igreja Católica, do Papa. Então, é isso que representa esse partido que não faz ação nenhuma do ponto de vista para modificar. Por exemplo, com a relação de força, a gente pega o exemplo da Colômbia. Para concluir, na Colômbia, a correlação de força é desvantajosa. O Congresso é toda contra o governo. Mas o que foi que o Petros fez? Convocou a população, botou a população na rua e foi aprovado uma reforma trabalhista que beneficia os trabalhadores, uma reforma previdenciária que beneficia. Aqui não, o Lula faz o seguinte: estava lá reclamando do ex-presidente do Banco Central, falando mal da taxadura, bolsonarista, é como ele falou. Entrou o Galito, está pior. E sabe o que ele falou? Para enganar, é por isso que eu digo que Lula é um safado. Lula se aproveita de toda uma trajetória de líder popular para enganar e mentir para a população. Diz que Galito está comendo em prato feio, ou seja, não, essa política agora do Banco Central é herança do bolsonarismo. E não é mentira dele. Então, o arcabouço fiscal, para concluir meu, o arcabouço fiscal foi feito pelo PT, foi feito pelo Haddad. Então é isso, eu acho que a gente tem que discutir mais essa questão. Mas você não fez a sua pergunta. Não, mas fez. Aprofundar na correlação de forças. Sim. Reginaldo, por favor. General coordenador da força. Muito bom. Boa tarde a todos e todas. Seja bem-vindo ao nosso curso da gente. Vamos pegar. Reginaldo. Pleno e os demais na mesa, né? A taxação do Trump, né? Praticamente o mundo inteiro, né? O continente inteiro da Europa, por exemplo. É uma maneira de dizer que manda que sou eu, sem soltar nenhuma bomba, com exceção do Irã. É isso. E, porque a Europa é um absurdo para você. Quando os Estados Unidos diz que vem mandar mais armamento para a Ucrânia, a Europa se levantou e se uniram para arrecadar trilhões e trilhões de euros para comprar, fazer arma. Para dizer, a Rússia não vem essa guerra e ele vai ameaçar a Europa. De repente apareceu dinheiro. E o Trump taxa a Europa e eles ficam caladinhos. Simplesmente negociando, dizendo que está negociando, né? Com muita paciência e sem
devolver para o Trump a altura, né, as taxas que o Trump impôs na Europa. E o Brasil é diferente, né? O tarifário é um pouco diferente. Só para uma pitada aqui no plenário, veio com uma pitada de ideologia e política. O tratamento do Brasil é diferente, né? Do que foi para lá. Valeu, obrigado. Obrigado, irmão. Jair. Pedro é o próximo. Queria primeiro agradecer pela oportunidade, né, de estar ouvindo aqui o Ayrton já é da casa, um guru antigo, e falar sobre um assunto um pouco diferente aí, professor. Eu não sou letrado na área da ciência econômica, eu sou das engenharias, mas tenho me interessado cada vez mais por esse tema, bem como da história, da sociologia, porque eu acho que só assim eu estou conseguindo entender e talvez até conversar com as pessoas, porque está cada vez mais difícil. Não sei se essa impressão é compartilhada por vocês, mas é difícil conversar em família, é difícil conversar nas nossas rodas de amizade. Aí eu estou, sabe assim, ávido por aprendizagem, né? E eu agradeço muito por isso, por a oportunidade de estar ouvindo aqui sobre esse tema. Como eu estou hoje mais voltado à área ambiental, eu queria fazer uma provocação aqui, sei lá, de repente é uma teoria de conspiração, mas com essas ameaças que a gente está tendo aí, e coisa que não é só ameaça, já é realidade, efeitos do aquecimento global, ou superaquecimento global, e a postura norte-americana, dos Estados Unidos, não vou estar vendo lá, os Estados Unidos se colocam numa postura como se estivesse mais ou menos pensando assim. Então, esse é um pensamento meu. É como se fosse pegar carona nos efeitos climáticos, não ratificar os protocolos de redução de emissão de gases de efeito estufa, como se fosse usar a seu favor a crise ambiental para, quem sabe, até dizimar aquela parcela mais pobre, porque se a gente for pensar na elevação dos níveis dos oceanos e mares, a gente vai ver que vai afetar primeiramente o da palafita, o andar de baixo, né? Então, parece que é um projeto, um caso pensado. Vamos aliviar a carga da espaçonave e, como sempre, quem tem grana, a burguesia, vai sobressair num planeta com muito menos gente, quem sabe até volte a estabilizar o clima, já que a gente vai ter uma redução das ações antrópicas e, quem sabe, seja esse o projeto nefasto dessa turma do andar de cima, né? Sobretudo os Estados Unidos. Eu queria sua opinião sobre isso, se é muita conspiração da minha parte ou se procede, tá? E outra coisa, será que nós estamos sendo agora definitivamente mais vítimas aquilo que dizem que o Brasil foi colonizado mais predominantemente portuguesa, diferente dos países de origem anglo-saxônica, e por isso nós somos assim, uma questão como se fosse destino oriundo da colonização com culturas diferentes. Aqui os degradados, nos Estados Unidos os mais bem aquioados e com cultura melhor padrão cultural. E isso procede? Será que nós estamos sendo agora de fato, chegou aqui a onda com aquele efeito protestantismo norte-americano lá? Será que nós estamos agora que chegou essa onda tardiamente no Brasil e no mundo com a recolonização? Não sei se eu estou pensando correto. Queria a sua opinião, então, e, consequentemente, também o debatedor aí, se quiser falar também. São essas mais curiosidades, porque realmente meu letramento é fraco nessa área
daí as perguntas. Obrigado, Maísa. Pedroso. Boa tarde, senhores, senhoras, cabeças. Parabéns à mesa. Eu tinha filho quando eu vim de carro há muito tempo. Quando eu me lembro, nós fizemos um encontro uma vez na Regional Nordeste 3 em Aracaju, lá na sessão sindical lá, que foi brilhante, apaixonante, já falo de muitas vezes neste Brasil. Essa realidade que estamos passando, que o Brasil está passando, é uma realidade, talvez ainda não para vocês, mas para o sobrinho, aí eu sabe que eu me apresentei e fui morar no interior. Hoje eu sou membro do produtor. Diga melhor. Eu tenho 2 hectares. Tá vendo? Vai lá. Tá vendo? MST. A semana passada, a fábrica que compra as laranjas na minha região toda mandou um recado, depois não colhe mais. Para de colher, tá? Muito só. Sim. Diga aí. Isso depois da laranja aqui, tem um pico de preço, porque uma gringa nos Estados Unidos, a crise de cidade pegou muita chuva, pegou muito fogo, e depois em São Paulo também a laranja teve diversos problemas, como inclusive o gringo também. Aqui nós não temos nada disso. Então chegamos a ter 3 mil reais de tonelada. Um caminhão, 60 a 80 mil reais, um caminhão pau. E agora, essa semana, a fábrica, que é aqui a 60 km de distância, ela só compra se você agendar. Porque não tem como mandar mais para fora. Tem caminhão que estava apodrecendo a laranja. Certo? E todo o meu povoado, os trabalhadores, olham a laranja. E é no sacolão, é 2, 3 reais no sacolão que ele tira ali, ele ganha 200 reais por dia ali, né? Então, caminhão, tá certo? Então é isso. E então a laranja agora tem uma laranja boa, porque a laranja boa é chama de mesa. Vai para os supermercados, coisas assim, né? As grandes capitais aqui nossas. E aqui é maior ou menor, chama suquita, vai para sul. Que a fábrica não está pegando. O preço já está em 500 reais. Então, veja bem, isso é uma realidade. E não dá para ter essa conversa que nós temos aqui lá, porque não é requisito. Certo? Não tem estudo. Né? Amanhã eu não vou estar aqui presente porque eu tenho. Vai colher lá. Não vou colher lá. Eu participo do sindicato rural, lá dos produtores rurais, dos trabalhadores rurais. Não é? E amanhã nós vamos discutir algo financiado pela Alemanha. A Alemanha é um dos maiores compradores da laranja. E eles querem saber como é o trabalhador que colhe a laranja que eles tomam lá. Aqui. Eles são escravos? Tá certo? Mas doença, então nós estamos discutindo isso, financiado por eles. Interessante. Tá certo? Amanhã temos isso. Então você vê, as coisas são diferentes, mas é uma realidade aqui. Então isso pensa. Essa pergunta que ele mesmo fez, a gente retorna para ele, quais são as alternativas para o Brasil? Eu fiz uma pergunta ao nosso professor aqui, né, o chairman da mesa aqui, por que nosso auditório não está cheio? Nós trabalhamos tanto para trazer o professor, as atividades são tão grandes, as coisas não apertaram para os nossos sindicatos. Visto que gastamos tanto nesses últimos anos, era para estar cheio. O tema é candente. Isso, todo mundo está falando, não está dando mais, cadê? Tá certo? Sabemos que as correlações de força, tá certo? É o povo da rua, é isso, mas como fazer isso? Tem alguma luz para que a gente possa fazer isso? Como eu posso dizer lá para o meu pessoal, vamos para a rua, por quê, professor? Me chama de professor. Não é? É lógico, poxa, um título que maior do que isso não existe. Mas como fazer?
por que os Estados Unidos estão assim. Mas aí eu pergunto, no nosso sindicato, perdemos as eleições. Ninguém ganhou. Mas eu falei, estou concluindo agora, essa é a palavra final. Eu até falei para você, se nós juntarmos todos, nós derrubamos. É possível. Não é possível todos nós fracos juntarmos contra o poderoso, junto como os BRICS, todos juntos, toda a América aqui, certo? América do Sul, um novo país, Estados Unidos, América do Sul e Central, mais os BRICS, contra. É possível fazer isso, professor? Vamos lançar a ideia. Já dizia o velho Barroso. Então, nós fechamos esse bloco, vamos passando aqui para Plínio e para isso também fazer. Agora a conversa começou, e é bom que tenha o ping-pong da conversa mesmo, né? Deixa eu ver se eu acertei aqui os nomes. Olinto. Quando eu vi que ele faz Kung Fu, vou resolver, falei, vou ter que concordar aqui, né? Para evitar problema. Eu acho o seguinte, você tem toda a razão, é o seguinte, todo mundo que está na política tem responsabilidade pelo que faz. Então, não é o caso de passar a mão na cabeça de ninguém, até porque ninguém é ingênuo, e se for ingênuo, o inferno está cheio de gente ingênua. Então, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu tenho a impressão, Olinto, que o fundamental, sem eximir ninguém das suas responsabilidades, o que eu acho que é fundamental é a gente entender a gravidade do mundo, do capitalismo do nosso tempo, que é o capitalismo da catástrofe. É o capitalismo que o Mesaros, que o Ayrton lembrou do Keynes, né? Que é a figura mais inteligente da burguesia no século XX, né? Que diz assim, precisamos domar o capitalismo, precisamos civilizar um pouco o capitalismo, senão ele vai ser derrubado, né? Senão, a longo prazo, estaremos todos mortos. Não vai ter, vem o socialismo. Então, ele cria o keynesianismo. O Keynes usa uma metáfora, isso é coisa de economista, né? Como é que você combate a crise? Ele diz, tem que montar frente de trabalho na crise, e se você tiver duas frentes de trabalho, uma que faz um buraco e a outra que vem com uma garrafa e tampa o buraco com a garrafa, é melhor do que não fazer gasto nenhum. Ele está falando, o pior gasto numa crise é melhor do que não gasto, do ponto de vista social. O Mesaros, que é o Istvan Mesaros, que é um grande filósofo marxista que morreu há pouco tempo, ele diz o seguinte, nós estamos num capitalismo que tampa um buraco cavando um buraco maior ainda. É o capitalismo do abismo, o capitalismo da catástrofe. O que ele quer dizer com isso é o seguinte, não há mais keynesianismo. Isso acabou. O capitalismo nosso é brutal, né? Nós vamos discutir isso melhor amanhã, por isso eu não mexi muito nisso. Mas eu estou falando isto pelo seguinte, nós estamos no capitalismo da barbárie. Nós estamos vivendo a barbárie. Isto é a barbárie. Claro que a barbárie ela não é um Estado, é um movimento, ela vai piorando. Mas se a Palestina não for barbárie, eu não sei o que é barbárie, né? Para pegar mas se a periferia de São Paulo, que é uma mini Palestina, não for barbárie, então o que é barbárie, né? Porque o Brasil é um país desigual em tudo, inclusive na violência. Então, uma coisa é a violência no campus universitário, na Unicamp, aqui e tal. Outra coisa é a violência na periferia de São Paulo. Uma coisa é a violência se a pessoa é branca, outra coisa é a violência se a pessoa é negra, né? Então, nós estamos vivendo o capitalismo da barbárie. Então, o que eu quero enfatizar é o seguinte, nós precisamos entender o movimento histórico e o funcionamento do sistema, porque é ali que tem que ser mudado. Agora, é claro que o sistema funciona não automaticamente com agentes políticos, e a luta política se dá com agentes políticos, né? E os agentes políticos cumprem tarefas. Então, o que é o PT? O PT é um partido da ordem.
está integrado na ordem. Ele não se propõe a mudar a ordem. Então, ele cumpre tarefas dentro da ordem. Que tarefa? Eu acho que ele cumpre 4 tarefas. Primeira tarefa, criar a ilusão. Está mal, mas agora vai melhorar. Essa é uma tarefa importante para a ordem, principalmente no desespero. Chama o cara que dá esperança. É mais ou menos o papel do Neymar no Santos. Eu sou santista, por isso. Cria uma esperança. Segundo, legitima o sistema. Não é o sistema dos ricos, é o sistema do povão. Terceiro, desmobiliza a classe. Desmobiliza cientificamente. Movimenta e desmobiliza. Movimenta para negociar, desmobiliza logo em seguida. E quarto, evitar a qualquer custo a emergência de uma esquerda contra a ordem. Nós temos que organizar a esquerda contra a ordem, contra o sistema, para mudar o sistema. Porque dentro do sistema nós estamos na miséria do possível, que é cada vez mais o impossível. Então eu concordo. E todo mundo que não tem ingênuo na política, né? Então, claro que as pessoas têm a sua responsabilidade histórica e tem que ter. Mas se a gente, no debate político, acho que é importante despersonalizar, porque é muito difícil fazer conversa boa aqui no Brasil, hoje. No mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, a conversa rapidamente vai, não, Bolsonaro ou Lula. Aí acabou a conversa. Eu acho melhor começar por o sistema. Qual é o sistema, como ele funciona para os trabalhadores? Depois eu vou voltar à questão da mobilização, porque ela apareceu em outras questões, eu volto lá. O segundo companheiro... Digenal. Que é interessante, né? O que o Trump fez? Né? Nós temos a crise internacional. Né? Então, os americanos vão dar uma solução americana para a crise. Qual é a solução americana? No fundo, é a solução comandada pelas grandes corporações americanas, que eu vou resumir da seguinte maneira. Transfere o ônus da crise do forte para o fraco, do interno para o externo, do capital para o trabalho e para a natureza. Então, esta é a solução americana. Protege a grande indústria, ajusta nas pequenas. Né? Protege o americano, joga para fora dos Estados Unidos. E protege o capital, joga para o trabalho e para a natureza. Esta é a movimentação. No Trump, no Obama, isto tinha uma movimentação. Com o Trump, mudou a movimentação. Com o Obama, com o Biden, era uma solução multilateral. Agora o Trump falou, não, nós vamos fazer uma solução unilateral. Então, o que o Trump... Resta ver se ele tem força para isso, porque nós estamos num contexto de crise estrutural do capital, os Estados Unidos está no epicentro da crise, e uma das manifestações da crise é o declínio do Império Americano. Não quer dizer que o americano é mais fraco do que a China. Ele não é mais fraco do que a China. Ele é muito mais forte, militarmente, economicamente, financeiramente, talvez comercialmente, já não sei. Né? Mas então a China está ascendendo, o americano percebeu e está tomando providência. Qual é a política do Trump? Segurar a China. E proteger os americanos. Agora, resta ver se eles têm força para isso. Para fazer este grau de intervenção. Chegar num país do tamanho do Brasil e falar, não vai ter PIX. Não vai regular Big Techs. Se a gente for ver a pauta que eles fizeram, não vai fazer acordo bilateral. Se tiver acordo bilateral, tem que passar aqui por mim, eu tenho que dar Isso é uma neocolônia.
Então, resta ver se tem força para isso. A força dele depende dele e depende da força nossa, né? Depende do que, como é que a sociedade brasileira vai reagir a isto, né? E isso é um jogo, né? Como a gente viu no campeonato mundial agora, qualquer time pode ganhar do outro melhor se jogar bem. Então, isso não está definido a priori. Bom, só um detalhe, né, para a gente ver que mundo a gente está vivendo. O que a Europa está fazendo? Um keynesianismo bélico. Então, tem limites para gasto público, por exemplo, com saúde. Agora eles já falaram, não, nós vamos aumentar 5% do PIB para gasto militar fora de limites. Você diz, vai, mas não tinha que ter limites, não bagunçava tudo? Não, só quando é para fazer saúde. Quando é para fazer guerra, não tem limites. Como assim? E vai politizando a questão, vai mostrando que é um problema político, de prioridade. Na verdade, você pode gastar mais, sem nenhum problema, né? Você não gasta porque não interessa ao capital esse tipo de gasto. O que o Trump... Então, o que o Trump está pedindo do Brasil? Uma submissão total. E no caso, agora, o Trump ele tem, o governo americano dividiu o mundo em 3 blocos. Diz, tem os inimigos, China tem que ser isolado e contido. Tem os aliados europeus, eles vão ter que pagar uma parte do ônus da crise, uma parte do ônus militar. E tem o quintal. Nós estamos no quintal. Então, agora ele mostrou como é que vai ser com o quintal. Então, porque ele deu um tratamento ao Brasil, que é um tratamento que ele dá ao Panamá. Né? O canal é meu, tiro o chinês, vou pôr uma base aqui. Agora ele chegou no Brasil com isso. É forte. Né? Agora nós vamos ter que ver como é que o Brasil reage a isto. Porque a burguesia brasileira é uma burguesia americanizada, mas ela é distinta, como você disse, né? Quando chega no JBS, que por mais americanizado que ele seja, você diz, mas agora você não vai vender carne para mim. Precisa ver como é que ela vai reagir, como é que ela consegue reagir, como é que o povo vai reagir. Então, nós estamos assistindo, né, nós não sabemos como isso vai ser, mas são movimentações das placas tectônicas da economia mundial. Isto vai ter repercussão aqui. Né? E para isto, porque no fundo o que ele está propondo? Uma submissão total. Vocês vão dizer, mas é razoável, não é neocolônia? Então tem que ter uma relação neocolonial com o centro. O Trump está cobrando, ó, é isso que eu quero. Agora, isto vai movimentar as placas tectônicas. Então nós estamos num momento de muita transformação lá embaixo, não veio à tona. E há um contraste entre o que está acontecendo no conjunto, na totalidade da economia mundial e nas placas tectônicas, e a normalidade da nossa política. Vocês lembram? Todo mundo deve ter visto o Titanic. O Titanic estava afundando e o baile continuava. A minha impressão é que é isso que a gente está vendo. Está tudo continuando, como se fosse tudo normal, só que o casco do Titanic já foi atingido. Então, nós vamos ter mudanças muito, muito grandes, né? Jailton, eu quero primeiro dizer o seguinte, o que eu acho que o Brasil mais precisa hoje é conversa boa. Conversa boa é essa aqui, a gente não precisa concordar, a gente precisa tentar ir no ponto, tentar entender. Porque se a gente tentar entender, nós vamos avançar na compreensão da coisa. Então, primeiro. Segundo, colapso ambiental. O Jailton, que agora me... Nós não estamos mais vivendo uma crise climática. Nós estamos vivendo um colapso ambiental. Qual é a diferença? A diferença é que todas as previsões de aquecimento global foram superadas. E todo o comportamento do clima já não responde mais aos modelos antigos. O que quer dizer, isso eu li de um cientista americano que trabalha nisso. O que quer dizer é o seguinte, que os modelos matemáticos já não captam o que está acontecendo. Nós já estamos numa nova dinâmica climática, cuja consequência ninguém sabe o que é.
Semana passada eu vi a notícia que as correntes marítimas do hemisfério sul inverteram o seu sentido pela primeira vez que se tem registro na história. Você diz, o que isso quer dizer? Ninguém sabe, porque foi a primeira vez na história. Então, a situação do mundo é uma situação gravíssima. E a crise climática, o colapso climático, não é um tema menor. E tem o problema climático. Não, é um problema maior que a gente deve incorporar na nossa discussão quando a gente pensar um programa alternativo, que eu vou chegar lá, né? Que, no fundo, se a gente junta tudo isso, você diz, bom, né, vamos lembrar do Fukuyama. Outro dia eu fui num debate com o Maringoni, e o Maringoni falou para mim o seguinte, Plínio, desculpa, ele é meu amigo, não vai ficar bravo comigo, mas você está no Fukuyama. Aí eu falei, mas Maringoni, você fez uma revelação psicanalítica, você que está você queria dizer que você estava no Fukuyama e jogou para mim. Porque o que o Fukuyama diz? O fim da história. Nós vamos poder ficar aqui na miséria do possível. Ele tem um texto ótimo onde ele diz, eu nunca disse que ia ser bom, eu só disse que não tem alternativa. Então a gente tem que escolher o menos pior, a miséria do possível. E eu estou dizendo que nós não temos, que a mesma escolha dentro da miséria do possível é cada vez mais estreita, nós temos que ir para além. Então, nós temos que ter um programa. Se a gente não tem programa, a gente está no programa de quem tem. Aí nós somos a dose mínima do programa posto. O Lula é menos pior do que o Bolsonaro? Na minha opinião, sim. Mas o programa não é nem do Bolsonaro nem do Lula, é do capital. E é péssimo. Então, nós temos que pôr conversa boa na classe. E qual é a conversa boa? Eu acho que a conversa boa... não pode falar, porque tem o vaca amarela, né? Não. Conversa boa é a revolução, é a mudança estrutural, é ir além do capital. Nós temos que pensar isso. Nós temos que pensar uma nova forma de viver, um novo padrão de gasto energético, uma nova forma de produzir. Estes são os assuntos profundos que vão acabar se impondo às custas de muito sacrifício pela catástrofe do capitalismo. Mas quanto antes a gente amadurecer, pensar os desafios, porque no fundo é o seguinte, primeiro, isso é insustentável. O ano passado aqui em Sergipe, eu acho que vocês não viveram isso, mas 70% do território nacional ficou sob fumaça. Em São Paulo isso ficou insuportável. Eu moro no pé de um morro da Mantiqueira. Eu tive que sair de casa 10 da noite para ir para São Paulo para respirar ar bom. E no outro dia eu abri o celular e, por ironia, era assim, São Paulo tem o pior ar do mundo, entre 150 capitais. Eu falei que vocês não viram o ar lá do interior. Quer dizer, isso não é uma brincadeira, isso não é uma exceção. Não é a primeira vez que essa fumacê toma o país, é a primeira vez que toma nesta extensão, mas não é a primeira vez. Então, nós estamos vivendo um período muito grave e a gente precisa, primeiro, falar para a classe. Isto é insustentável e tem que ser mudado. 2, como mudar? São duas agendas de conversa. E como é que faz a mediação? Porque tem a outra questão que é como é que você mobiliza. Vocês sabem melhor do que eu, vocês estão no sindicato, estão mobilizando. Mas eu acho que a gente mobiliza fazendo uma agenda das pessoas, concreta. Por exemplo, fumacê, reforma agrária. Qual é o antídoto da fumaça? Reforma agrária. O apagão que deu em São Paulo, que deixou milhões de pessoas, 10, 15 dias sem luz. Qual é o antídoto? Estatização das operadoras. O adoecimento das pessoas no trabalho. Qual é o antídoto? Fim da jornada 6x1. 6x1. Né? Hoje é 6x1. Fim da jornada 6x1.
Então, nós temos que começar por agenda. Então, quando, por exemplo, IOF, pobre contra rico, não mobiliza, a burguesia acha que mobiliza, porque ela não fala, isso não pode falar. Então, nós temos que pôr a agenda concreta, sair da agenda deles. Claro que é mais fácil falar do que fazer, mas a minha impressão é o seguinte, se a gente conversar das questões concretas, a gente mobiliza. O que não mobiliza mais? O que não mobiliza mais é o Programa Democrático Popular, que já mobilizou. Mobilizou para burro. Né? Eu estava no começo do PT. Vamos organizar todo mundo, jogamos para o institucional, vamos arrancar reformas. Mas as reformas não vieram e nem virão, e o povo já entendeu isso. Então, quando o povo diz todos os políticos são iguais, claro que não é verdade, mas tem um lado de verdade. Ele olha e fala, eu não acredito, vocês têm fé nisso? Eu não tenho, eu perdi a fé. E se a gente não propõe nada coletivo, político, com horizonte socialista, comunista, quem surfa na barbárie é o Marçal, que vai falar, olha, o Estado não resolve nada, o povão acha que o Estado não resolve nada, então você tem que resolver pelo mercado. E eu vou te ensinar a fazer trambique, curso prático de trambique. Não conte com ninguém, conte só com você. O cara fala assim, é assim que eu me sinto. Então, o Marçal responde à população. E eu acho que então, a minha impressão é o seguinte, nós temos que ter uma agenda, nós temos que ter um programa alternativo, e o programa alternativo só pode ser ir além do capital. Porque o capital vai destruir o mundo, está destruindo o mundo. Não sei se você fez a pergunta, Jailton, foi da religião? É isso? Você fez uma pergunta, da religião? A questão da colonização norte-americana versus colonização Brasil, questão da diferença Portugal, Anglo. Ah, sim. Quando eu falo reversão neocolonial, eu até não acho que nós vamos voltar para, digamos, exatamente do jeito que era antes, né? Porque será, em certo sentido, é até pior. Porque o Brasil era um apêndice de Portugal. E Portugal, então, nos tratava como apêndice, mas, por assim dizer, supervisionava. Agora os Estados Unidos vai dizer o seguinte, ó, vocês, a vida é de vocês, mas vocês não podem fazer nada que me contrarie. Então, é uma outra situação. Agora, isto vai funcionar? Vamos pôr isso num contexto mais maior. Né? Qual é a contradição que está por trás? Eu acho que a contradição é o seguinte, o capitalismo desenvolveu as forças produtivas em escala mundial. Não existe mais indústria nacional. Não existe. A indústria americana não é nacional, ela é planetária. Uma parte está no Canadá, uma parte está no México, uma boa parte está na China, outra está no Vietnã. Tem coisa espalhada pelo mundo inteiro, pela Europa. Você diz, e isso é possível ali pegar e jogar tudo nos Estados Unidos? É impossível. É historicamente impossível. O mundo, se tiver uma guerra, uma convulsão, tudo bem, é um outro quadro. Mas dentro da normalidade isso não vai. Só que as relações de produção são reproduzidas em estados nacionais. É o Estado Nacional que disciplina a classe trabalhadora. É o Estado Nacional que tem lei para a própria concorrência capitalista não virar uma briga de facção no morro, para ter um mínimo de mediação. Sem isso, o capitalismo não funciona. Então, quando Marx dizia, vai chegar um momento que o modo de produção, desenvolvimento das forças produtivas choca com as relações de produção. Estamos neste momento. E esse é o momento de grandes mudanças. Então, nós estamos no limiar de grandes mudanças. Você diz, e se não acontecerem? Nós vamos nos afundar na barbárie. Então, esse é o quadro concreto. E dentro deste quadro, você vai ter um ressurgimento do racismo, da alienação, e vai ter uma religião da barbárie, que é esta teologia da prosperidade. É uma religião da barbárie. É o cidadão desesperado que procura um conforto
E os evangélicos fundamentalistas dão esse conforto. Então, este é que é o mundo. Nós temos que competir com isto. Como é que diz Aliena? Luta e crítica. Mas se a gente faz a luta sem a crítica, a gente tem uma praxis redundante, a gente resiste, atenua o golpe, mas não abre horizonte. Tem que ter um programa. Se a gente vai para a luta sem programa, nós estamos no programa de quem tem o programa. Isso é o Edmundo, né? O professor Edmundo, né, que pegava o Gramsci para mostrar isto. Então, eu acho que é urgente a gente ter um programa alternativo. E qual é o programa? Mudança estrutural. Eu chamo isso de revolução, porque a gente precisa dar um nome. Porque qual é a polarização da luta de classes? Revolução e contra-revolução. A burguesia sabe que ela tem que administrar a barbárie. Ela organiza a contra-revolução, ou seja, não muda nada. E nós vamos empurrando o capital até o fim do mundo. E nós não temos força, nem no Brasil, nem no mundo, isso é um desafio, para olhar além. Mas eu acho que esse é o desafio que está posto. Então, quando o Pedroso pergunta qual é a alternativa, eu acho que a alternativa é colocar na agenda a pauta dos trabalhadores concretamente. Do concreto para o geral. O geral o que é? É o que está além do capital, o comunismo. O que é o comunismo? É a igualdade substantiva. E aí, então, que a gente enquadra, inclusive, a luta do negro, a luta da mulher, a luta, né, do LGBT, porque é uma igualdade substantiva, é junto com a classe. Bom, uma pergunta só. A laranja está a 500, o que? A caixa? A tonelada. E estava a quanto? 3 mil. Uau. Crise para valer. Bom. Agora, voltando só para a tua questão, qual é a alternativa do Brasil no curtíssimo prazo? Porque eu falei, bom, comunismo, tal, isso é um processo histórico que tem que plantar, que vai chegar, mas isso ninguém controla. Você diz, e no curto prazo no Brasil? Qual é a alternativa? O Brasil tem alternativa? Claro que tem, né? Vamos pensar a crise de 29. O Brasil era um cafezal, por assim dizer, né? O setor dinâmico da economia era o café de São Paulo. Acaba o café. E o que aconteceu? O caos? Não. A industrialização brasileira. Subdesenvolvida, com todos os problemas, mas foi a industrialização. Em 1933, a economia brasileira já tinha o mesmo nível de produção de 30. Então, nós temos recursos. Nós teríamos que ter uma economia de resistência, de subsistência. Mas a ideia de repensar o que é necessário, o que é fundamental, o que é ecologicamente sustentável, estas são as nossas questões, que eu acho que a gente tem que começar a colocar para acumular força e ter uma resposta política, coletiva, né, para que a população encarne esse novo projeto. E vá para frente. Então, eu acho que o Brasil tem, sim, política, mas Revolução de 30, entre a resposta à mudança de 29, digamos, entre o choque de 29 e a resposta, teve uma revolução, né? Revolução de 30. Sai de campo a República Velha, entra o Getúlio. E o Getúlio, de 30 a 37, ficou que nem barata tonta. Ele não tinha uma política clara. Em 37, o Getúlio fala, não vou pagar a dívida externa dos ingleses, vou fazer industrialização. Com isso eu não estou querendo dizer, né, vocês vão dizer, pô, o cara virou brisolista, né? Está reivindicando o Getúlio. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, esta mudança vai exigir novos agentes políticos, novos programas, porque a impressão que eu tenho é que há um descompasso entre a gravidade do que está acontecendo na placa tectônica e a absoluta rotina que está na superestrutura do Brasil. Então, por exemplo, o Lula
O Lula veio, o PT, para mudar o Brasil. Essa que era a ideia. O que é o Lula hoje? É o bastião do establishment, do status quo, que está afundando. Então, a nossa burguesia, ela não tem mais... Quem que protege a nossa burguesia? Porque, teoricamente, o herói da burguesia é o Bolsonaro. O Bolsonaro entregou o Brasil, a própria burguesia falou, opa, então nós estamos sem agentes políticos. Então, eu acho que nós estamos às vésperas de grandes mudanças, né? De grandes tumultos, de grandes convulsões sociais, políticas. E a gente tem que ter clareza do que está acontecendo, ter um projeto, ter força de pôr o projeto nosso, que é o projeto das mudanças estruturais, que tem nome, revolução. E eu sei que isso deve funcionar porque a burguesia, que tem um instinto de sobrevivência enorme, bloqueia, diz que isso não pode ser dito. Então, deve ser bom falar. Bom, o que mais? Aqui, eu acho que eu dei conta, mais ou menos, de tudo dentro da ideia de que isso é uma conversa permanente, né? Beleza. Gente, nós estamos aqui às 16h41. Nós vamos ter às 18 horas um debate sobre o arcabouço fiscal e as reformas administrativas na CUT, ali na rua Pôr da Folha, perto do posto APDP. Então, assim, a gente vai agradecer aqui a mesa, vamos dar para encerrado, e convidar vocês e quem mais puder e tiver condições de ir para esse debate. E amanhã, às 9 horas, nós voltaremos aqui para discutir a conjuntura internacional. Tranquilo? Só para, mais uma vez, no SIGA está aberto as inscrições para esse evento. Pode acessar SIGA, extensão, evento, escolhe o nome do evento, faz a inscrição, pode ser feito hoje e até amanhã, que aí fica fácil para a coordenação para emitir o certificado. Beleza? Eu quero agradecer aqui ao professor Ayrton pela colaboração, pela mediação da mesa, e ao professor Plínio pelas contribuições e reflexões que certamente serão muito úteis para a nossa caminhada. Beleza?